Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e hoje eu vou ensinar pra vocês a música Black da banda Pearl Jam. Bom, antes de mostrar pra vocês a música completa, eu preciso dizer que essa música aqui possui passagens bem livres quanto à forma de se tocar. Claro, né, que nós temos uma referência do que foi gravado na versão de estúdio da música. Porém, ao invés de se preocupar em pegar tudo da forma como eu vou ensinar, você deve se orientar através das explicações, dos padrões que eu vou ensinar e então assim tocar a música de uma forma mais livre. Dá só uma olhada na música. She told
Para essa música aqui, nós vamos regular os efeitos da seguinte forma. A guitarra base vai utilizar um efeito clean, que a guitarra solo também vai utilizar. Nós vamos regular esse efeito optando pela variação 1 do preamp, que é o amplificador clean. Vamos deixar o drive em 40% e o tone um pouco mais aberto em 80%. Na hora de regular as equalizações, o grave vai ficar em 80%, o médio em 55% e o agudo também em 55%. Nós vamos regular agora a distorção que a guitarra base vai utilizar durante a música, durante os refrãos. Bom, para essa distorção nós vamos optar pelo amplificador 6, que é o MS Classic. Vamos deixar o drive em 35, bem pouco, e o tone um pouco mais aberto em 80. Para esse efeito, as equalizações ficam da seguinte forma. O grave todo aberto em 99, o médio em 50 e o agudo também em 50. Para o solo, que apenas a guitarra solo vai utilizar, nós vamos escolher a mesma variação do preamp, que é o 6 amplificador MS Classic. Vamos deixar o drive em 70, agora com um pouco mais de ganho. O tone em 50. As equalizações ficam da seguinte forma. O grave em 99, o tone em 50 e o agudo um pouco mais fechado, em 45, para cortar os agudos um pouco do wah-wah. Não se esqueça que, como nós vamos ativar o wah-wah, você tem que ativar esse botão aqui, ó, Comp FX, e optar pela variação de número 2, que é o wah-wah. Em todos esses efeitos você pode adicionar reverb e exclusivamente no solo, delay. Na introdução, a guitarra base vai iniciar tocando em cima desses acordes. O Mi maior, e também o Lá com quinta e nona. Para tocar essa progressão, nós vamos utilizar um ritmo bem tranquilo e entre esse ritmo nós vamos mudar algumas notinhas nos acordes. Bom, é bom entender essa parte bem para que na primeira parte, na segunda parte, você não tenha nenhuma dúvida, pois nós vamos utilizar essa mesma sequência, mas é claro, né, podendo fazer algumas variações. Olha só. Antes de começar a explicar como o guitarrista faz na gravação de estúdio, eu vou passar alguns padrões que vão servir como base para esse ritmo, que acontece tanto na introdução quanto nas partes. A primeira variação que a gente pode usar é em cima do acorde de Mi maior. O acorde do tema, né? É esse aqui, ó. A gente toca 2 vezes para baixo, enfatizando nas cordas mais graves, ó. Depois, toca 1 vez para cima. E depois a gente toca 3 vezes de forma alternada, para baixo, para cima e para baixo. Ficando assim, ó. Mais uma vez. Na segunda variação, que serve para você fazer também em cima do acorde do tema, né? O Mi maior, é esse aqui, ó. Nós vamos começar tocando as 2 vezes para baixo, né? E depois mais 3 vezes alternadas, ó. E para fechar, tocamos mais uma vez para cima. Olha só como é que fica essa variação. Mais uma vez.
Essa terceira variação aqui já é diferente. Esse padrão serve para a gente tocar em cima do acorde de resposta, né? Que é o Lá com quinta e nona. Olha só. Nós começamos tocando as duas vezes para baixo. Depois, 7 vezes alternados, começando para cima. Fica assim então, ó. Mais uma vez. Bom, então agora vamos ao ritmo. No Mi maior, nós vamos começar tocando dessa forma aqui, ó. Mais uma vez. E no acorde de resposta, né, que é o Lá com quinta e nona, isso aqui, ó. Agora, nós voltamos ao Mi maior, tocando assim, ó. Mais uma vez. No Lá com quinta agora. Detalhe para o momento em que a gente coloca o dedo 2 aqui na primeira corda, né? Formando o acorde de Lá maior mesmo, ó. A segunda parte da introdução fica assim, então, ó. Agora, Mi maior novamente, ó. Respondendo no Lá com quinta e nona. Mais uma vez. E para fechar, já na quarta parte da introdução, né, a gente segura apenas no Mi maior. Bom, a introdução toda então fica assim, ó. Na primeira parte da música, a segunda guitarra, que faz os riffs e os solos, vai entrar. Então agora, pessoal, a guitarra base vai continuar tocando a mesma sequência que eu ensinei na introdução, e a outra vai fazer o riff da primeira parte, bem legal, ó. Sheets of empty canvas onto sheets of clay. Spread out before me as her body once did. Oh, 5 horizons revolved around her soul as the earth to the sun. Now the air I tasted and breathed has taken a turn. A guitarra que entra, a solo, né, faz coisas bem calmas, sem utilizar muita técnica e velocidade. Portanto, é só ter atenção que você vai conseguir entender bem.
Mas antes, alguns avisos. A primeira parte é dividida em 2 estrofes e cada uma delas contém 4 versos. Essa guitarra aqui vai tocar cada linha, né, da tablatura para cada um dos versos da primeira parte. Portanto, eu vou ensinar para vocês 8 partes no total. É bom se orientar também através dessas indicações de acordes que estão aí em cima da tablatura. Elas não querem dizer que você vai utilizar, né, o acorde para fazer determinado riff, mas sim que na base vai estar sendo tocado esse acorde no momento. Eu vou começar passando bem lento a parte 1, correspondente ao primeiro verso, que fica assim, ó. É simples entender. Quando estiver rolando o acorde de Mi maior, né, você toca isso. E quando estiver rolando o acorde de Lá com quinta e nona, você vai tocar isso aqui, ó. Tá? A parte 2 fica isso aqui, ó. Na parte 3 tem uma coisinha nova, né, a mais no Lá com quinta e nona, que vai se repetir também depois, ó. Esse riffzinho aqui. E para fechar a primeira estrofe, tem a parte 4, onde nós só tocamos o Mi maior na base, ó. Bom, então dá só uma olhada no que é feito na primeira estrofe da primeira parte da música. A partir da segunda estrofe da primeira parte, na parte 5, a gente tem um pouco mais de movimento nas frases, tá? Olha só. O ponto característico dessa parte aqui é em cima do acorde de Mi maior, quando a gente toca as notas juntas, ó. Fazendo parecido com o que a gente fez antes, né? Na parte 6, começa a tocar igual, só que no Mi maior tem uma frasezinha bem legal também, ó. A parte 7 parece um pouco com a parte 5, né? Que é aquela primeira da segunda estrofe. Aí no Lá com quinta é bem tranquilo, ó. E na parte 8, pessoal, a gente faz a mesma coisa 2 vezes, né? Porque é só em cima do Mi maior que a gente toca agora. A gente começa tocando normal e logo em seguida a gente faz uma passagem naquele shape tradicional da pentatônica, ó. Então, pessoal, a segunda estrofe, né, da primeira parte da música vai ficar assim, ó. Pré-refrão é um trecho bem pequeno, 2 versos na verdade, que nós vamos utilizar esses acordes aqui, ó. O Dó maior,
e o Mi menor. E na guitarra solo, nós vamos tocar essas outras formas aqui, ó. O Dó maior e o Mi menor. Olha só como é que fica o pré-refrão. And all I taught her was everything. I know she gave me all that she won. A guitarra base vai ficar tocando uma coisa bem tranquila durante o pré-refrão. A gente vai iniciar tocando uma vez para baixo no Dó maior e vamos deixar o acorde soar, ó. Quando a gente estiver quase indo para o próximo acorde, que é o Mi menor, né, a gente vai tocar mais uma batida para baixo e logo em seguida a gente arma o acorde, ó. O ritmo completo fica assim, ó. Para voltar para o Dó maior, a gente pode arrastar, né, a palheta nas cordas ou então fazer esse slide aqui descendente, ó. E depois, ainda tem uma frase no final que é bem curtinha, mas que encerra o pré-refrão, né, e marca a entrada do refrão, ó. Mais uma vez, ó. Esse bend aqui, ele não tem uma altura pré-determinada, é só você fazer o bend mesmo e tomar cuidado para que soe, né, que esse bend está sendo feito. Não fica apenas um bend sendo feito de forma aleatória. No caso, o pré-refrão, então, na guitarra base, fica dessa forma, ó. A guitarra solo vai iniciar tocando em cima do acorde de Dó maior. Durante o ritmo, nós vamos cair o dedo 4 em cima da terceira corda, ó, fazendo hammer-ons e também pull-offs, olha só. E no final, ainda tem essa frase aqui para cair no Mi menor, ó. Continuamos agora, né? Só que a diferença é que no final nós não vamos ter aquela frasezinha, e sim o acorde de Mi menor, ó. Beleza? O pré-refrão sendo tocado pela guitarra solo, então, fica assim, ó. No refrão da música, as duas guitarras vão continuar fazendo coisas diferentes. A guitarra base vai tocar nesses acordes aqui, ó. O Ré maior, o Dó maior e o Mi menor.
E a guitarra solo vai tocar os mesmos acordes, só que em outras posições, ó. Nós vamos utilizar o Ré com quinta. Reparem nas cordas que eu estou abafando, tá? O Dó com quinta. E o Mi menor. Olha só. And now my bitter hands shake beneath the clouds of what was everything. All the pictures sad, all been washed in black, tattooed every day. Aqui no refrão, você pode ficar bem livre também com relação ao ritmo, mas eu vou passar algumas ideias, ó. Na primeira delas, nós vamos começar tocando 2 vezes para baixo, em cima do primeiro acorde, o Ré maior. Depois, 3 batidas alternadas, começando para baixo. Mas repara que quando a gente for tocar para baixo, nós vamos destacar mais as cordas mais graves, ó. E por fim, mais uma batida para baixo. O padrão então é esse aqui, ó. Certo? Agora eu vou fazer trocando os acordes. Bom, se você conseguiu acompanhar agora, eu vou tocar um pouco mais rápido para fazer mais sentido. Beleza. Uma segunda possibilidade é excluir algumas batidas do ritmo anterior, ó. Com a mudança de acordes, então esse padrão fica assim. Se você quiser, ainda pode acrescentar mais batidas para poder dinamizar ainda mais o seu ritmo. A estrutura das partes do refrão é bem tranquila. Nós vamos iniciar com uma frase e depois vamos tocar de forma padrão em cima dos acordes, ó. No caso, nós vamos começar fazendo essa primeira frasezinha aqui, ó. A gente começa fazendo a frase, ó. E aí já para com o dedo 4 aqui, ó, preparando para montar o acorde. Depois a gente toca uma vez no baixo. E depois a gente toca mais 2 vezes alternadas no corpo do acorde. A parte 1 fica assim, ó. Na parte 2, nós fazemos essa frasezinha aqui, ó. Depois tocamos em cima do acorde de Dó maior, da mesma forma, ó. Ficando assim, então, ó.
E na parte 3, o padrão é o mesmo, só muda as notinhas do acorde, ó. Depois, a partir daqui agora, pessoal, tudo vai se repetir, ó. O final desse primeiro refrão é um riff bem fácil, tá? E atenção aqui nos bends e nas alturas, ó. A gente toca, sobe o bend, de meio tom apenas. Depois a gente toca com o bend levantado, faz um release e encerra assim, ó. Beleza? Primeiro refrão então vai ficar assim, ó. A segunda parte tem basicamente a mesma estrutura da primeira parte. Porém, agora nós vamos ter apenas uma estrofe. Ao contrário, né, da anterior que tinha duas. Então a guitarra base vai tocar a mesma sequência e a guitarra solo vai fazer novas passagens. Take a walk outside. I'm surrounded by some kids that play. I can feel their laughter. So why do I see? A segunda parte segue a mesma estrutura da primeira parte, porém é claro que as frases são diferentes, né? Essa é uma parte menor também, e no final a última parte vai ser igual à da primeira, olha só. Depois da segunda parte, nós temos o pré-refrão novamente, só que dessa vez com algumas alterações. Aquele solinho que a gente fazia na segunda tablatura não vamos fazer mais, ok? No segundo refrão em diante, a guitarra base vai manter a mesma estrutura rítmica que a gente aprendeu no primeiro refrão. Você agora só vai ter que se orientar pela cifra e tocar a base daqui pra frente. Esse refrão é um pouco maior e a guitarra solo vai seguir a mesma estrutura que aprendemos no outro refrão, porém, né, com algumas frases novas. Olha só. O segundo refrão continua com a ideia do primeiro, porém agora esse refrão aqui ele é um pouco maior e no meio desse refrão nós temos uma coisa nova. Eu vou tocar e quando chegar lá eu explico para vocês, ó.
O que seria o Mi menor da terceira repetição agora? Nós vamos fazer essa frase aqui, ó. Então a gente toca na casa 9 e na casa 11 da terceira corda. Faz um bend de meio tom. Com esse bend levantado, a gente toca na terceira corda e faz um release, voltando para a altura da casa 11. Tocamos na casa 9, encerramos na casa 11. Depois a gente segue, ó. Agora, essa parte aqui, né? Tem essa frase do Mi menor aqui que a gente vai fazer com o hammer-on. E nós vamos repetir por 3 vezes, ó. Bom, agora a gente vai tocar a frase que vai encerrar, né, o refrão e dar início ao solo, aquele solo grande que vai até o final da música. Nós vamos ativar a distorção agora, eu vou optar por utilizar o captador do braço e a gente vai iniciar tocando essa frase aqui, ó. Para poder dar início. O solo, que vem logo em seguir, eu vou ensinar todo para vocês com a guitarra apenas com distorção, não vou ativar nenhum outro efeito como o wah-wah e também o delay, para que você possa entender todos os elementos que compõem esse solo. Depois do segundo refrão, a gente vai tocar a parte final da música, onde a guitarra base segue com aqueles mesmos acordes, levando o mesmo ritmo, e a guitarra solo vai fazer um solo bem grande para poder encerrar a música. Como essa aula aqui é baseada na gravação de estúdio da música, nós vamos aprender as frases que o guitarrista usou especificamente nessa gravação. Além de ser um solo grande, é um solo também bem sujo, com uma distorção um pouco mais forte, um pouco de delay e também de wah-wah para poder preencher mais o som. A construção desse solo aqui é feita basicamente nas notas da pentatônica de Mi menor. Portanto, vale a pena estudar essa escala antes de começar a pegar o solo. E como eu disse lá no início da aula, é legal que você se preocupe em entender cada uma das frases que o guitarrista usou para poder compor o solo. Portanto, eu vou passar cada uma delas de forma separada, na ordem que elas aparecem na música. E depois você vai encaixando essas frases na linha melódica, beleza? Vamos lá! Agora então, eu vou ensinar as frases que o guitarrista faz durante o solo na gravação de estúdio.
Para você praticar, eu recomendo aprender as frases e depois ouvir a música tentando identificá-las, né, na sequência melódica. Essas frases aqui podem ser feitas várias vezes e também até em outros momentos, mas quando isso acontecer eu vou falar para você. Nós vamos começar tocando na primeira corda solta agora. Claro que aqui eu tô tocando mais rápido porque é uma sequência bem tranquila, né? E o legal é que você acentue as batidas de 3 em 3, ó. Tá? Sempre fazendo dessa forma. Na frase 2, né, nós vamos tocar a mesma nota Mi, porém utilizando outras cordas também. Ó. O dedo 4 nós vamos deixar na casa 9 da terceira corda, o dedo 1 nós vamos deixar na casa 5 da segunda corda e vamos tocar também na primeira corda solta. Essas 3 notinhas que nós estamos tocando aqui são Mis, né, e estão na mesma altura, porém o timbre delas é diferente, porque a gente está tocando em cordas diferentes, obviamente, né? A gente vai repetindo essa sequência aqui, nessa estrutura, porque quando a gente tiver com o auá e também o delay ligados, né, nós vamos notar que a acentuação vai ficar muito bacana, dado principalmente pelo timbre das cordas, que essa terceira corda tem um timbre mais fechado, mais encorpado do que essa primeira corda, tá bom? Esse riffzinho aqui começa especificamente quando o guitarrista, né, aliás, quando o vocalista vai começar a cantar, né, a parte com vocal em cima do solo. Depois, quando ele estiver finalizando a primeira parte, né, da vocalização do solo, nós vamos tocar a frase 3, né, que ocorre logo depois dessa outra aqui. A gente vai tocar na terceira corda, pressionada na casa 11 e fazendo um bend de meio tom, alcançando o som aqui então da casa 12, e vamos tocar também na primeira corda solta, ó. Mais uma vez, ó. Beleza? Depois que a gente tocar isso aqui, nós vamos voltar a fazer a frasezinha com a primeira corda solta e também essa outra frase aqui que engloba as 3 cordinhas. E depois a gente vai para a frase 4, né, onde a gente vai tocar na casa 15 e na casa 17 da segunda corda, claro que sempre alternando com a primeira corda solta. Ó. A gente vai tocar da seguinte forma, ó. Beleza? Essa frase aqui é o que vai preparar para a gente chegar perto, né, da parte principal, né, desse solo da música aqui. Depois a gente vai para a frase 5, que vai ser exatamente essa preparação. A gente vai tocar na casa 12 da segunda corda e também na casa 15, tá, da primeira corda. A gente toca de forma alternada. Se quiser, pode também acrescentar aqui, ó, vibratos a essas notas aqui para que soem de forma mais dinâmica. Vamos para a frase 6, né? O tema desse solo aqui. Nós vamos repetir essa frase por 10 vezes, ó. Bom, repetir aqui 4 vezes para vocês, só para facilitar, né, no entendimento. Mas na hora que você estiver tocando em cima da música aqui, essa frase vai acontecer durante 10 vezes seguidas. E logo em seguida, a gente vai segurar nessa notinha aqui e a gente vai tocar a mesma coisa, dando sequência mesmo ao solo. Depois, quando a gente for para a frase 7, a gente vai brincar tocando uma vez na primeira corda solta e uma vez nela pressionada na casa 12, que é a mesma nota, porém uma oitava acima, né? Então a gente toca esse Mi grave
E depois esse Mi agudo, vamos dizer assim, né? E aí a gente pode brincar da seguinte forma, ó. E aí você vai repetindo até você chegar próximo ao final do solo aqui. Esse final do solo aqui, ele é feito em fade out, né? O que quer dizer isso? A música vai abaixando o volume lentamente até chegar no zero, até a gente não ouvir mais nada. Então até o ponto onde a gente escuta, a gente tem claramente aqui agora que o guitarrista faz essa frasezinha aqui, ó, começando igual a gente fez lá na parte 5, né, na frase 5, e depois a gente vai andando com esses shapes aqui, ó. Viram aqui, ó? Então eu toquei 7 vezes aqui, ó. Quando fosse uma oitava, né, eu toquei novamente na primeira corda e arrastei para casa 17, ou lá, ó. E fiz mais 7 vezes aqui, agora utilizando essa forminha aqui, ó, com o dedo 1 aqui, ó, na casa 15 da segunda corda. No que ia ser uma oitava vez também, eu toquei na primeira corda, arrastei para frente e depois voltei com o slide ou então com o pull-off, não tem problema, ó. Fica legal também. E aí o final do solo termina exatamente com a gente tocando na primeira corda solta. Se você quiser utilizar alguma outra frase para poder estar fazendo uma improvisação também pode ficar à vontade. O que você tem que entender é que o intuito, né, o objetivo de eu passar esse solo para vocês aqui é mais como uma forma de você observar as notas que nós vamos utilizar. Vocês viram aí que a gente utilizou basicamente as coisas que estão na pentatônica de Mi menor mesmo, né? Algumas outras notinhas de fora, como por exemplo esse Fá sustenido aqui na terceira corda, né? Porém, né, depois logo em seguida a gente faz um bend aqui. Então se você quiser improvisar, tenha como base essas frases que eu ensinei para vocês e vá fazendo variações em cima delas para que você ainda fique com a característica da música mesmo, não fuja da sequência melódica desse solo aqui. Bom, então por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado e aprendido. Qualquer dúvida ou sugestão, é só deixar um comentário pra gente, ok? Um grande abraço e até a próxima!